Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Santos e no vídeo de hoje vamos resolver as questões da apostila sobre semântica. Iniciamos aqui com a questão de número 2, da página 14, onde lê-se: leia os trechos 1, 2 e 3 e responda a questão a seguir. Primeiro, as senhoras devem ser atendidas assim que prepararmos os consultórios. 2. Os pacientes estarão bem, exceto se não conseguirem as condições médicas. E 3. Ainda que não mantenha a orientação nutricional, continue utilizando os medicamentos. A alternativa que contém as relações semânticas, ou seja, de sentidos, estabelecidas pelos termos em destaque, na sequência correta de cima para baixo é. Veja bem, então aqui a primeira, assim que. As senhoras devem ser atendidas assim que prepararmos o consultório. Qual a ideia, qual a relação semântica de sentido que essa locução me traz? É de tempo, assim que prepararmos o consultório, quando prepararmos o consultório. Então, nós já temos aqui, ou é letra A, ou será letra B. Condição, nas duas também estão iguais, letra A e letra B, já sabemos. Os pacientes estarão bem com a condição de que eles sigam as indicações médicas. E o ainda que, ele tem ideia de proporção ou concessão. Então, eu preciso saber o sentido disso. O que é uma concessão? Conceder é o mesmo que permitir. Então, aqui seria uma permissão. Veja bem, ainda que não mantenha a orientação nutricional, continue utilizando os medicamentos. Então, aqui é uma permissão de que você pode continuar usando os medicamentos, mesmo que você não mantenha a sua orientação nutricional. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta vocábulo em destaque utilizado em sentido figurado, sentido conotativo da linguagem. Letra A. O empresário Luiz Figueiredo usou 1.150 painéis solares para cobrir o lago de sua fazenda. O lago aí está no sentido denotativo, no sentido real, de que realmente é aquilo que nos vem à cabeça quando falamos lago. Letra B. Carlos Taboco instalou 18 placas no teto de sua casa. Instalar aqui também está no sentido real da palavra, no sentido denotativo e não figurado. Letra C. Iniciativas como essas começam a se espalhar pelo país. Letra D. Do ponto de vista climático, as condições são favoráveis. E letra E. Ainda que hoje o mercado de equipamentos para a captação de energia engatinhe no país. Então, observem aqui, engatinhar é uma ação humana, né? Crianças, bebês engatinham, mas o mercado de equipamentos, ele não vai de fato engatinhar. Aqui eu tenho, portanto, uma palavra que foi utilizada no sentido figurado, no sentido conotativo da linguagem, portanto, a minha alternativa E é a resposta correta. Questão de número 4, texto 1. Temos aí um cartaz. Problemas com serviços regulados e fiscalizados pela Arcom-PA? A ouvidoria da Arcom-PA pode ajudar. Esclareça dúvidas e conheça os seus direitos. Estamos à sua disposição. Lido aí o texto, vamos para as questões. Considerando como referência o significado com o qual as palavras e expressões foram empregadas no texto, assinale a alternativa correta. Então, nós temos na letra A. O vocábulo empregos não mantém relações de sinonímia com o sublinhado no período problemas com serviços regulados e fiscalizados pela Arcom-PA. Então, veja bem, o que é sinonímia? Nós vimos que são as palavras sinônimas, aquelas que têm o sentido parecido, né? Iguais ou parecidos. Aqui, emprego e serviço são sinônimos?
ou não? Letra B. Ao utilizar a construção esclareça dúvidas, o emissor espera que o respectivo público-alvo entenda que a ouvidoria da Arcom-PA tornará as dúvidas mais claras. Esclareça dúvidas. Ele vai tornar as dúvidas mais claras? Não no sentido de iluminar, né? Seria aí no sentido de esclarecer mesmo as dúvidas, não seria essa a minha resposta. Letra C. Se o emissor resolvesse substituir a forma verbal pode pela construção tem que, o sentido da expressão pode ajudar seria preservado, seria o mesmo? Não, né? Porque pode ajudar é diferente do tem que ajudar. Tem que ajudar indica uma obrigação. Então a letra C também não é a minha resposta correta. Letra D. A redação conheça dúvidas e esclareça os seus direitos tem o mesmo sentido do período esclareça dúvidas e conheça os seus direitos? Também não, porque conhecer as dúvidas e esclarecer os direitos é diferente de esclarecer dúvidas para conhecer os seus direitos. Também não seria a minha resposta correta. Letra E, por fim. O vocábulo disposição, antônimo, ou seja, contrário de indisposição, expressa a ideia de ânimo, empolgação ou felicidade por poder auxiliar alguém. Lá no contexto, quando ela fala que estamos à sua disposição, essa palavrinha disposição tem essa ideia de ânimo, empolgação e felicidade? Não. Ali, estar à disposição significa estar a dispor, que você pode contar com aquele serviço. Portanto, também não é a resposta correta. Chegamos aqui, portanto, à letra A, que fala que emprego não mantém relação de sinônimo, não é sinônimo de serviços ali naquele contexto. Por quê? Serviço aqui é o mesmo que as obrigações encarregadas daquela instituição, as funções que ela pode expressar em particular, e não é a mesma coisa que trabalho, que emprego. Questão número 5. A frase abaixo em que houve troca indevida entre parônimos ou homônimos é. Então, onde que houve uma troca indevida? Letra A. A evolução da técnica chegou ao ponto de tornar-nos inermes diante da técnica. Então, o que seria aí inermes? É o mesmo que desarmados. O mesmo que desarmados. E inerte é o mesmo que imóvel, estar imóvel. Houve uma troca indevida, deveria estar o inerte no lugar de inermes? Letra B. Quem aspira a grandes coisas também deve sofrer muito. Eu deveria trocar ali por expira. Aspirar é você desejar algo. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Aspira a um emprego, aspira a uma vaga. E expirar é o mesmo que morrer. Expirar aqui não poderia, então, ser trocado nesse contexto. Letra C. Aquele que não deixa nada ao acaso raramente fará coisas de modo errado, mas fará pouquíssimas coisas. Eu deveria trocar esse acaso por ocaso? Acaso é o mesmo que algo imprevistamente, né? Algo que acontece ao acaso, acontece sem esperar. E ocaso é sinônimo de crepúsculo, de pôr do sol. Então, uma coisa nada tem a ver com a outra, também não poderia fazer essa troca. Letra D. Fala como sábio a um ignorante, e este te dirá que tens pouco bom senso. Então, aqui nós temos palavras de mesma pronúncia, né? Senso e senso, porém a escrita é diferente. São palavras homônimas
homófonas, o mesmo som, porém escrita diferente, e também o seu significado é diferente. Senso com S é ter juízo, ter bom senso é como se fosse ter juízo, e o senso com C tem a ver com estatística, né? Fazer o censo é um dos trabalhos do Instituto Brasileiro de Estatística, do IBGE, por exemplo. Então, não são sinônimos, não poderia trocá-las aqui. Letra E é a única que está faltando, já fiquem aí com a sua resposta correta. Mas por quê? Ao entrar em um restaurante, todo cliente espera satisfazer desejos de ordem física e emocional. Os cardápios devem vir de encontro a essas necessidades. Aqui, de encontro, pensem aqui que o de é o mesmo que discordar. Então, quando algo vem de encontro a outro, significa que é contrário. E ao encontro é estar de acordo, é a concordância. Então, quando ele fala que o cardápio deve vir de encontro a essas necessidades, está errado. O certo aqui seria ao encontro dessas necessidades, que é o mesmo que estar em concordância, tá? Então, não confundam. As suas ideias vão de encontro às minhas, significa que elas são contrárias, elas discordam das minhas. As suas ideias vão ao encontro das minhas, aí sim eu estou falando que as suas ideias e as minhas estão em concordância. Portanto, onde deveria haver a troca aqui dos parônimos e homônimos é a letra E. Questão número 6. Ou, quem sabe, intolerantemente irracional. Então, nós temos aí um trechinho. Nesse trecho, o segmento sublinhado tem valor de quê? Ou, quem sabe, intolerantemente irracional. Esse quem sabe, ele indica dúvida, opinião, certeza, interrogação ou retificação. Retificar é o mesmo que corrigir, lembrem lá. Então, aqui, ele significa dúvida. Esse é bem tranquilo, né? Quem sabe? É uma dúvida expressa ali no contexto. Questão número 7. Os textos publicitários apresentam recursos linguísticos muito interessantes, por isso constituem um material bastante proveitoso para as atividades de interpretação de texto, sobretudo quando neles se detecta o caráter polissêmico. Lembram lá de polissemia? Uma mesma palavra que tem mais de um sentido. O texto seguinte é bem característico desse traço. Banho e tosa. Aqui seu cão sai um gato. Com base na significação e no contexto de produção desse texto, o aluno deve concluir que... Então, o texto é essa frase aqui. Banho e tosa. Aqui seu cão sai um gato. Na letra A, o substantivo gato apresenta um significado conotativo, ou seja, um sentido figurado. Aqui seu cão sai um gato. Ele realmente vai se transformar em um gato ou é porque ele vai sair bonito? É porque ele vai sair bonito depois de um banho e uma tosa. Então já encontramos aqui a letra A é a correta. O substantivo gato aqui foi utilizado no sentido conotativo. Só para desencargo de consciência, vamos ver as outras alternativas. A palavra cão estabelece uma antítese com a palavra gato. Lembrando lá, antítese, figura de linguagem em que dois termos são opostos. Cão não é o oposto de gato, não tem nada a ver aqui. São palavras que pertencem a um mesmo campo semântico, que seria dos animais ou dos mamíferos. O termo tosa propicia que se estabeleça a ambiguidade do texto. Ambiguidade é quando dá mais de um sentido. Aqui não dá mais de um sentido, a gente entende que tosar é cortar os pelinhos, né? Letra D, o vocábulo cão foi empregado com base em seu sentido figurado? Não, aqui de fato ele está falando do cãozinho animal,
Não foi utilizado o sentido figurado, e sim o sentido denotativo, o sentido real. Questão número 8. Temos aí uma charge. É sobre o meu seguro-desemprego. Já era, velhinho. Então, observem aí. A questão fala o seguinte: assinale a opção em que o diminutivo velhinho apresente valor semântico diferente do da charge. Então, ali na charge, velhinho não foi num sentido pejorativo, foi de sentido, de certa forma, expressando um carinho, né? O diminutivo, geralmente nas palavras, ele tem essa função. É meu irmãozinho, é uma forma carinhosa. Então, vejamos onde que foi utilizado de forma diferente. Não se devia pagar seguro a todos esses velhinhos desempregados. Letra B. Papai Noel sempre foi chamado de o bom velhinho. Tá de acordo? Letra C. Os velhinhos têm direito a atendimento especial. Letra D. A fila dos velhinhos tem atendimento preferencial. Letra E. Os velhinhos do asilo recebem ajuda da população da cidade. Aqui seria meio que uma questão que a gente vai por eliminação, né? A gente já eliminou letra B, aqui a gente elimina letra E, porque também expressa, de certa forma, o carinho, o respeito. A fila dos velhinhos tem atendimento preferencial, os velhinhos têm direito ao atendimento especial, são quase que o mesmo sentido nessas duas alternativas, portanto, a resposta correta aqui é a letra A. Não se devia pagar seguro a todos esses velhinhos desempregados. Então, de certa forma, tem aqui um caráter mais pesado na fala, certo? Não foi utilizado da mesma forma que nas outras construções. Portanto, a resposta correta. Dando sequência aí, então, às nossas questões da apostila, na página 15 ainda, sobre algumas questões de conotação e denotação. Exercício número 1. Carnes processadas são alimentos que concorrem para desenvolver câncer no aparelho digestivo. No contexto em que foi empregado, o verbo sublinhado denota, ou seja, significa, né? Denotação vem de dicionário, é o sentido real, tá? Lembra lá o D de dicionário, é aquilo que a palavra realmente significa. Então, concorrem aqui denota competição, objeção, contribuição ou distorção. Pelo contexto, a gente entende, né, que elas concorrem para desenvolver o câncer, então elas contribuem, é uma contribuição. Alternativa C é a correta. Questão número 2. Assinale o trecho em que a palavra destacada foi empregada no seu sentido conotativo. Conotativo é diferente de denotativo, então é o sentido figurado. Letra A. Como a dengue, que é causada por um vírus. Então, a palavra destacada aqui, vírus, foi utilizada no sentido denotativo, real. Letra B. Na época do comércio de escravos. Comércio realmente foi utilizado no seu sentido denotativo, que é de fazer aquelas compras, né? Compra e venda de escravos. Letra C. O mosquito está ganhando a guerra. Opa, não quer dizer aqui que existe realmente uma guerra sanguenta, igual a gente está acostumado a ver nos livros de história. Portanto, aqui a palavra guerra, já que é o mosquito que está ganhando essa guerra, foi utilizado sim no sentido figurado, numa metáfora, né, de o que está acontecendo. Portanto, resposta correta, letra C. Número 3, questão número 3. Assinale a alternativa em que se encontra emprego de palavras em sentido figurado. Então, mais uma vez, sentido figurado, sentido conotativo. Não tem nada grifado, então aqui a gente precisa ter uma leitura mais atenta. Letra A. O Código Penal, que é relativamente antigo em comparação às tecnologias, é aplicável à internet. Não me parece ter nada diferente aqui. Letra B.
É ilustrativo o caso da executiva americana Justine Sacco. Letra C. Pessoas chegam a se matar por causa do alcance de crimes contra a honra em rede social. A se matar. Isso aqui, né, de acordo aqui pelo contexto, é algo que realmente acontece. Então, também sentido denotativo real. Letra D. Funcionários dos hotéis locais ameaçaram fazer greve caso Justine fosse aceita como hóspede. Nada diferente também. Letra E. Personalidades, crenças e crendices, ódios e amores antes recolhidos são catapultados do teclado para o mundo. Agora aqui sim, vejam bem, catapultados. A ação de catapultar algo do teclado para o mundo. Aqui eu tenho uma linguagem figurada, um sentido metafórico desse enunciado. Portanto, resposta correta, letra E. Questão número 4. Considere o trecho. Alguns advogados logo tentaram usar a cartada da imaturidade juvenil para neutralizar de vez a culpabilidade de seus clientes, como se o cérebro imperfeito fosse a verdadeira causa dos crimes. Em relação ao sentido das palavras destacadas, é correto afirmar: letra A. A primeira, em uso conotativo, designa uma ação serena e inconsistente, e a segunda, em uso denotativo, designa uma ação responsável pela promoção ou pela valorização de algo. Então vejam bem, primeiro eu devo identificar se eu utilizei aqui, né? O contexto me traz cartada no sentido denotativo ou conotativo, para eu já eliminar algumas das alternativas. De fato, o sentido aqui de cartada é o sentido figurado, é o sentido conotativo. Isso já me traz que a letra B e a letra C estão erradas. Eu fico aí com as alternativas A ou D para eu fazer essa análise. A primeira, então aí cartada, na letra A fala que foi utilizada no sentido conotativo e designa uma ação serena e inconsistente. Será que essa última cartada dos advogados para tentar salvar aí os seus clientes seria uma ação serena e inconsistente? Ou designa uma ação incisiva e ousada, como de fato, né, essa ideia que a gente tem de a última cartada, é algo ousado. E a segunda, em uso denotativo, designa uma ação responsável pela exclusão ou pela perda da força de algo, ou seria uma ação responsável pela promoção ou pela valorização de algo. Aqui a gente vê que neutralizar foi utilizado no sentido denotativo, como se fosse para anular algo, certo? Então, a resposta correta aqui seria a letra D, por isso, porque a primeira ali, cartada, é utilizada de forma incisiva e ousada, e não serena e inconsistente. E a segunda, utilizada como ação responsável pela exclusão ou pela perda de força de algo, porque os advogados, eles tentam usar essa cartada da imaturidade juvenil para neutralizar, para anular a culpabilidade de seus clientes. Questão número 5. A alternativa em que o termo sublinhado está empregado em seu sentido lógico ou denotativo, sentido real, sentido de dicionário é: letra A. Este ano, a tônica foram as vaias que os camaradas deram às autoridades federais, estaduais e municipais. Então vejam aí, camaradas utilizado no sentido figurado. Obviamente aqui como se fossem os parceiros, os camaradas, e não o trabalhador, por exemplo, né? Letra B. Com os suculentos escândalos, Mensalão, Petrobras e outros menos votados, as manifestações contra os 12 anos de PT, tá? A palavra suculenta aqui está acompanhando escândalos.
Suculentos escândalos. De novo eu tenho uma palavra utilizada no sentido figurado, metafórico, conotativo e não de sentido real, sentido denotativo. Não é a minha resposta. Letra C. Que começaram no ano passado só não tiveram maior destaque porque a mídia deu preferência mais que merecida aos 20 anos de morte do nosso maior ídolo esportivo. Aqui a palavra mídia é utilizada no sentido real, no sentido de TV, né, os meios midiáticos que deram preferência. Então aqui a resposta correta já encontramos, que é a letra D. Vamos seguir as outras apenas para eliminação consciente. Depois de Ayrton Senna, o prestígio de nossas cores está em baixa. O que são as nossas cores aqui? É a cor da pele? É a cor real? Não, ele está fazendo aqui uma relação, né, conotativa com as cores da bandeira. Letra E, sim, teremos uma Copa do Mundo para exorcizar o gol de Alcides na Copa de 1950. Exorcizar aqui, sentido metafórico também, sentido conotativo, não é que ele realmente iria fazer aquela ação de exorcizar. Então, ficamos aí com as questões. No próximo vídeo farei a correção comentada das questões sobre figuras de linguagem. Até mais!